Boa noite, Igreja de Jesus. A paz do Senhor para vocês. A paz do Senhor para quem é a paz do Senhor. Graça e paz para quem é graça e paz. Paz seja convosco para quem é paz seja convosco. Eu fui numa igreja uma vez, preguei, a gente fez louvor, fez um monte de coisa. Aí Deus operou milagre, operou cura, libertação, aquela coisa maravilhosa. E quando acabou, uma irmã me chamou, no final. Gostaria de falar contigo. Eu falei, com certeza. Eu falei, vai falar alguma coisa, né? Aí chegou lá e falou assim, aqui a gente não fala a paz do Senhor não, aqui é graça e paz. Eu falei, Jesus, que coisa interessante. Você tudo me fala isso. Desculpa, então, quer que eu volte do começo? Enfim, mas tem gente que liga para essas coisinhas, né? E a gente está aqui também pro bem de tudo isso. Outra foi uma irmã agora, um vídeo nosso aí que tá rodando aí, pregando. Um monte de gente comentando, nossa, que bênção, eu fui tocado. Aí uma irmã falou assim, poxa, foi bom, pena que você errou o versículo. Eu falei, tem gente muito chatinha na vida, né, gente? Graças a Deus que ninguém que está aqui dentro é assim, amém? Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, olha que coisa bonita, olha, pode olhar. Olha pela fé, pelo menos, então. Olha, dá um sorriso, fala assim, obrigado por ter vindo. A tua presença embelezou esse ambiente. Olha lá, tem ninguém falando, porque vocês gostam de ser sinceros, né? Mas assim como o pastor disse, eu me chamo Mateus Matos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio muito grande, não é clichê, né, falar isso. Tem igreja que não é um privilégio, estou brincando. Mas aqui, a gente desde que chegou, quando eu vi aquele bolo, aleluia, naquela sala, se eu tivesse sido mal recebido ali na porta, coisa que não aconteceu, o bolo já ia jogar por terra. Né? Porque um bolinho, um pãozinho, né, um negocinho diferente. Então, a gente foi muito bem recebido, participamos de um momento ali de podcast também, muito legal também, onde a gente pôde trocar uma ideia, daqui a pouco vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é que sintam-se privilegiados, porque se Deus me deu uma palavra, não é porque eu sou bom, é porque vocês merecem ouvir. Essa foi uma palavra de efeito maneiro, dá para botar no Orkut, eu vou repetir, peraí. Vou repetir, você guarda. A gente às vezes acha que a graça de Deus está sobre a vida do pastor porque ele recebeu uma palavra. Amém, isso é legal. Mas eu fico mais empolgado porque quando eu recebo uma palavra é sinal de que Deus quer falar com você. Então, se Deus está me dando um alimento, e esse alimento é bom, é sinal de que Ele quer que vocês se alimentem bem. O cuidado de Deus com vocês é tão grande que Ele trouxe um cabeçudinho lá do Brasil, trouxe para cá e falou assim, abre a boca e fala com eles essa noite, porque eu quero cuidar deles através da sua vida. Olha que privilégio para mim, isso é uma honra para mim. Eu não consigo explicar esse prazer que é estar diante de uma igreja tão bonita, tão pulsante, a vida desses pastores que eu pude conhecer um pouco a história, de pessoas que deram um sim para o Senhor. Gente, falar sim para Deus gera uma situação, uma série de coisas em volta, não é só flores, né? Como a gente gosta de dizer. Então está aqui esse casal de pastores, ele foi falando comigo quem era filho dele, eu acho que sobrou uns 2 só na igreja. Ele foi apontando, meu filho, minha filha, acho que sobrou só o tecladista e mais um rapaz que entrou ali depois. De resto, everybody é filho do homem. É isso, Deus falou isso, vamos multiplicar, gente. Então, o PIB de Portugal subiu, né? O pastor chegou aqui, a taxa de natalidade foi lá em cima, glória a Deus. E a gente fica feliz por isso. E obrigado. Gente, que homem bem arrumado, alinhado, engravatado é esse que está aqui. Aplauda a Deus por essa gravata vermelha, em nome de Jesus, gente. Isso é sensacional. Eu tomei um susto, que eu achei que ele fosse uma estátua. Ele estava aqui, ó. Quando eu passei, a paz do Senhor, ai. Deus abençoe, obrigado pela água. Mas a gente fica feliz porque a gente vai em vários lugares, Deus tem levado a gente em alguns lugares. Eu posso falar um negócio com vocês? As pessoas amam Jesus, sabia disso? Eu fico muito feliz com isso. Eu fui numa ilha lá nos Estados Unidos, que misericórdia. Eu andei 40 minutos de balsa dentro da água. Eu fui parar num outro canto, eu falei, não é possível, eu chegar lá vai ter só macaco para me ouvir. Gente, é uma ilha que nem rede de supermercado famoso, nada tem lá. É uma ilha que os nativos mesmo que vivem ali, pronto. Quando eu cheguei lá, tinha 300 pessoas dentro da igreja para ouvir a pregação. Eu não sei como é que eles foram parar lá. O que eu quero dizer a vocês é, nos confins da terra, onde vocês forem, nesse momento agora, pode ser que lá na África, lá na Ásia, onde tiver, tem pessoas ouvindo falar de Jesus.
tem pessoas sendo tocadas, então sinta-se privilegiado por hoje, estar fazendo parte desse momento aqui, porque da mesma forma que tem pessoas que estão ouvindo, existem pessoas que estão sendo perseguidas por isso, mas você e eu estamos aqui essa noite, livres, ouvindo de uma palavra que eu tenho certeza que essa noite, você vai sair daqui cheio da presença de Deus, e disposta a fazer muito mais pelo Evangelho nessa terra, em nome de Jesus. Então fica aqui meu agradecimento, meu carinho por essa obra, né? Assim, eu estou com um tremelique meio doido no corpo, porque você vai pregar na igreja que o Marco Feliciano é presidente. Aí você brincou também. Falei com meu pai, ele falou, não vai não, filho. Falou, aonde? Eu falei, tal lugar. Não, não vai não, fica quietinho. Mas tenho certeza que Deus falará com a gente, então trago um abraço do meu pai, né, pastor Ézio, grande homem de Deus. Ih, rapaz, existe uma fúria aqui na minha vida, hein? Peraí. Ah, não, acho que é porque está lento. Mas a gente veio do Rio de Janeiro, hoje eu moro em Londrina, no Paraná, como o pastor falou, eu gosto de fazer um resumo aqui bem rápido sobre o que a comédia faz parte da minha vida. Né? A gente faz comédia stand-up hoje pelo Brasil, pelo mundo, é uma forma de alcançar pessoas, uma forma que Deus tem nos usado, né? E eu costumo dizer, pastor, que eu não amo a ferramenta que eu uso, eu amo o mestre de obra, né? Então, o dia que Jesus falar para largar o serrote, pegar o martelo, eu faço. Eu não estou apaixonado pela comédia, eu sou apaixonado por Jesus, né? Então, o que Ele tem nos usado está sendo bem legal. A gente tem viajado lugares, quando a gente pergunta na plateia do teatro, quem aqui é de outra religião? Levanta a mão, gente, né? Espírita, umbandista, candomblessista, ateu, levanta a mão, e aí quando a gente acaba, eles vêm falar com a gente, rapaz, eu não sei o que você fez aí não, mas eu senti um negócio diferente hoje e tal. Falei, mas não cai não, que eu não vou expulsando daqui. Mas, show de comédia, mas a gente vive hoje coisas que Deus tem para nós, aquilo que Ele tem feito, a multiforma, né? As pessoas às vezes elas colocam Deus dentro de uma caixa, e falam assim, não, se não for desse jeito, se não for vestido assim, não é evangelho. Não. Deus, ele tem a multiforme dele, ele fala de diversas formas, ele pode falar através daquilo que você menos espera. Então talvez você tenha um talento, talvez você tenha alguma habilidade, que você acha que Deus não pode te usar para fazer isso. Mas quem disse que esse negócio de púlpito é antigo? O negócio de púlpito é novo, gente. O microfone é um negócio recente. Deus já falava através de coisas simples, há muitos e muitos anos atrás. Os salmos que Davi escrevia, Salomão falava olhando para a formiguinha. Então, talvez, Deus só está esperando você começar a colocar esse teu talento aí para aparecer. Não precisa de ser na internet só não. Para o teu vizinho, para a tua vizinha, no teu colégio, na faculdade, no seu trabalho. São mínimos detalhes que Deus vai tocar essa terra através da sua vida, em nome de Jesus. Para a gente poder ser objetivo, queria que você abrisse a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Deus tem nos falado sobre isso. Isaías capítulo 6 é uma passagem muito conhecida. Isaías 6. Não sei se o irmão consegue jogar aqui, o Midianita. Dá pra... Foi? Olha lá. Ih, esse Midianita são sinistros, cara. Vão ali, pessoal da mídia. Ó, eu quero ler com vocês essa passagem, ela é muito conhecida. Eu tenho certeza que Deus falará com a gente hoje de forma diferente, porque Ele tem novidade para nós, amém? Diz assim a palavra de Deus, no versículo 1, eu vou ler o versículo 1, depois eu vou fazer um resumo, depois a gente volta para ali, mas assim diz a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. O versículo 1, a gente sabe de qual é salteado. No ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías estava tendo uma visão poderosa. O profeta Isaías provavelmente estava tendo essa visão dentro do templo. Ele foi no templo, quando ele olhou, ele teve uma visão sobrenatural do trono de Deus. O profeta Isaías estava tendo uma visão sobrenatural. Repita comigo, o profeta Isaías estava tendo um contato poderoso com a presença de Deus. Ele estava vendo isso, coisa que talvez ali na época não havia uma visão precedente a isso, não existia precedente para aquilo, ele não conseguiria compartilhar com alguém aquilo que ele estava vendo, ele não conseguia contar, lembra aquele dia, eu vi também, não, porque era uma coisa diferente, ninguém nunca tinha contado para ele, olha, um dia pode ser que você veja um Deus assentado no trono, principalmente no momento em que ele estava vendo, por quê? Esse momento o rei Uzias acabara de morrer, o rei Uzias acabou de deixar o trono de Israel vazio, e nesse momento,
O que havia em Israel era um momento de instabilidade. Instabilidade financeira, instabilidade espiritual, instabilidade de reino. Existia um exército, existia um povo que estava tomando Israel. Os assírios estavam invadindo a nação de Israel. E existia uma crise em Israel. Como se não bastasse. Não tem aquela frase? Tudo não, como é que é? A coisa não está pior que não possa piorar, não é isso que o pobre fala direto? O pobre que usa muitas essas frases, a minha avó usa direto. Minha avó não tinha nada em casa, deu enchente e perdeu tudo. Foi como assim? Não tinha nada. A minha avó usa essa frase direta, nada não está, como é que é? Bom que não possa, o rei Uzias morre. Olha que doideira. Já estava tudo ruim, o rei Uzias morre. O trono de Israel agora está vazio. E é por isso que eu amo a palavra de Deus, é por isso que eu amo falar de Jesus, porque nesse momento você entende o quão o nosso Deus é didático, o quanto o nosso Deus ele tem o prazer de te ensinar, ele tem o prazer de te mostrar a verdade, jogar na nossa cara e falar o seguinte, olha ali, ó, no ano que morreu o rei Uzias, ou seja, no ano em que o trono de Israel ficou vazio, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe o que Deus estava falando com Isaías? Isaías, eu não sei como é que está Israel, não estou nem aí para isso, mas o meu trono continua comigo assentado nele. O que Deus estava falando com Isaías era o seguinte, Isaías, eu não estou nem aí para a condição da terra, porque eu não me movo de acordo com isso. Isaías, eu não me importo com o que o homem pensa. Isaías, eu não me importo se estão me dando governo, eu não preciso disso. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eu estou assentado no trono. O que Deus me trouxe aqui para começar a falar com você essa noite é que eu não sei como é que você está aqui. Você está em outro país, está um desespero, uma loucura. Vai ter eleição, você é imigrante, você não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa eu posso te garantir: o seu Deus continua assentado no trono. Nada tira o teu Deus do trono. Nada desestabiliza o poder do seu Deus. Deus poderia ter aparecido para Isaías jogando futebol. Ele ia ser Deus do mesmo jeito. Deus poderia ter aparecido para Isaías, não sei, dentro de uma fornalha de fogo. Mas ele fez questão de falar, Isaías, está vendo o trono? Tô. Tem gente nele. O que Deus manda eu te dizer, a primeira resposta de Deus para você aqui essa noite é: eu ainda estou assentado no trono. E para isso, você não precisa se convencer. Você não precisa fazer matemática. Para Deus estar sentado no trono, você não precisa se convencer olhando para a sua matemática, falando, como que você está no trono, se aqui está assim, assim, assim. Não, isso aí depois a gente resolve. Mas o trono continua comigo assentado. Sabe o que significa esse versículo 1? O versículo 1 ele é poderoso para acabar com a coisa chamada ansiedade. O versículo 1 destrói a ansiedade. Mateus, mas e o remedinho? É bom, de vez em quando... Deus usa os profissionais para isso. Mas se você pegar esse versículo 1 e colocar em prática, você vai entender que Deus assentado no trono é o mesmo exemplo que Jesus estava dando para os discípulos. Quando os discípulos falaram assim, Jesus, a gente está desesperado. Ele falou, olha só, por que vocês estão ansiosos pelo que é a vez de comer e vestir? Olha os pássaros, não fazem nada, estão comendo. Olha os lírios, estão tudo bonito. Sabe o que ele quis dizer? Deus ainda está no trono. Jesus estava dizendo aos discípulos, parece que não, mas o seu Deus continua assentado no trono. E diferente do que parece, Jesus não disse que os pássaros não faziam nada. Jesus não disse que os lírios não faziam nada. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, eles fazem exatamente aquilo que eles foram criados para fazer. O problema é que hoje a gente faz tanta coisa, que além de tudo, nós esquecemos que o nosso Deus está sentado no trono. A quantidade de coisas que a gente dá sim, que a gente fala que pode, não, eu vou fazer, não, deixa que eu vou, não, eu aceito, não, eu quero, porque mamão está começando a reger a nossa vida, e a gente está aceitando qualquer proposta. Deixa eu te falar, o seu Deus, o meu Deus, não se chama mamão, o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, e o sim que você precisa dar, é para a missão que Ele tem para você, e Ele continua assentado no trono. Pode ser que Deus assentado no trono, você não tenha o que você quer, na hora que você quer. Porque o compromisso de Deus com a gente, como a gente falou agora, pastor, no gabinete, o compromisso de Deus com você e comigo é na eternidade. Se alguma coisa colocar em risco a tua eternidade com Ele, Ele vai tesourar. Porque o compromisso que Ele tem contigo é viver para sempre com você. Nada que você viva nessa terra se compara à eternidade que Ele tem reservado para você. Mateus, você não sabe como é que está a minha dispensa, você não sabe como é que está a minha. Mas você está nas Europa, você também está, ué. É melhor ser pobre nas Europa ou no Brasil? Eu estou pobre lá. Aqui pelo menos o Burger King é 2 euros, você consegue comprar alguma coisa. Lá eu parcelei o último ovo que eu comi. Então,
A gente às vezes fica nesse comparativo de achar, deixa eu falar uma coisa para vocês que não é legal de ouvir, mas eu vou falar, olha só. A gente criou uma geração de pessoas, e elas são tão mimadas, não estou falando de você não, lá no Brasil tem muita gente mimada com Deus, querendo que Deus faça exatamente o que ela quer. Aí não faz, fica emburrado. Mas sabe qual é o nome disso? Mau ensinamento. A Bíblia em momento nenhum fala que o que Ele tem para realizar é o que a gente quer. Quando a Bíblia fala que Ele vai realizar o desejo do nosso coração, isso tem um contexto tão poderoso. É porque Ele deseja que você e Ele se tornem um. Então, se o desejo do seu coração é porque é o desejo do coração dele, você está entendendo? Ele disse o seguinte: se as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo, eu vou vos dar. Mas se a palavra dele estiver em nós, o que a gente pede, vem dele. Vocês entenderam? Então, tudo que tem a ver com a Bíblia tem a ver com Jesus. A Bíblia tem a ver com Ele o tempo inteiro. Ele vai cumprir o desejo do seu coração, mas antes, Ele vai fazer com que o desejo do seu coração seja o desejo do coração dele. Essa é a matemática, é isso aqui que Deus quer revelar em nós, é colocar em nós a verdade dele, porque os planos dele jamais se frustrarão. Deus está sentado no trono. Ele está lá, Ele é poderoso. O problema é que a gente confunde, Deus está sentado no trono e eu ter o que eu quero ter. Não, Deus está sentado no trono, isso significa que tudo que vem dEle continuará vindo e será poderoso e suficiente para cumprir na sua vida todo o bom propósito dEle. A primeira resposta de Deus para nós essa noite é o seguinte: não andeis ansiosos, Ele está no trono. Ele está no trono. Aleluia. E eu desejo que Ele, as verdades dEle, os propósitos dEle sejam ministrados ao nosso coração. Para que a nossa oração seja assertiva, para que a nossa oração seja concreta, para que você veja realizar diante de você as suas orações. Passe a orar: Senhor, coloque em mim os seus desejos, coloque em mim os seus propósitos. Deus, santifique as minhas intenções. Ô oração perigosa é essa, gente. Ora para Deus santificar a sua intenção, para você ver o que vai acontecer contigo. Há 3 meses eu estou num desespero que você não tem noção. Mateus, você tem a faca e o queijo na mão, porque você está cheio de dinheiro, mas eu pedi para Deus santificar minhas intenções. Eu tive que começar a dar não para um monte de proposta, porque diante de Deus, Ele não vai te perguntar cadê seus frutos. Ele vai te perguntar qual foi sua motivação para eles. E aqui é um problema muito sério. Então, às vezes, pela ansiedade, você, começamos a fazer coisas, voltando com a intenção de que a gente vai se calar. Preste atenção, a sua alma, ela é inquieta. A tua alma, a minha alma, elas são inquietas, é desespero o tempo inteiro. A mídia, a rede social está falando para a gente que a gente tem que ter, tem que fazer. Preste atenção, descansa no Senhor. O teu Deus continua assentado no trono. Mas e o documento? Foi o que o pastor falou aqui, descansa no Senhor. Mateus, é tão difícil descansar, se fosse fácil. Mas Ele garantirá o teu sono essa noite. O que vai garantir o teu sono não é o dinheiro que você precisa cair na tua conta, né? Não, porque quando cai e vai embora, você precisa de outro depois. O que vai garantir o teu sono é você descobrir que com ou sem dinheiro, Ele está sentado no trono. Ele vai te sustentar nessa terra, Ele vai te trazer. Gente, a maioria de vocês que está aqui, vocês provavelmente, a maioria passou pela pandemia em outro país, gente. Vocês têm ideia do que aconteceu? A gente parou de trabalhar, tudo bem, infelizmente um ente querido ou outro faleceu, a gente lamenta por isso. Mas se você está aqui hoje, eu tento olhar para trás e ver, o Senhor te trouxe até aqui, porque com ou sem pandemia, Ele continua sentado no trono. E Ele te trouxe até aqui para alguma coisa. Ele te colocou aqui para alguma coisa, e eu tenho certeza que essa coisa não é só ficar correndo atrás do que comer amanhã, não. Essa coisa é para que você toque essa nação, para que você invada Portugal com o Espírito Santo, para que você transforme vidas, e assim como nós cantamos aqui, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. A sua vida vale a pena, a sua vida é diferente. Essa é a primeira resposta de Deus para nós. O reino estava com corrupção, o reino estava com alianças com nações pagãs, o reino estava um atrás do outro, era pecado atrás do outro, era sacerdote corrompido, era tudo estranho, mas Deus continuava sentado no trono. No versículo 2 diz o seguinte, o versículo 2, por favor, o versículo 2 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voava. Versículo 3,
e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pode parar um pouco no versículo 3. Se o versículo 1 é o segredo para a ansiedade ir embora, o versículo 3 é o segredo para a depressão acabar. Mateus, mas como assim? Você vai falar, eu vou explicar para vocês o que Deus falou comigo, e você pega se você quiser pegar. Mas eu vim aqui essa noite para te dar uma outra resposta de Deus. A depressão não vai chegar na tua casa. A depressão vai fugir da tua casa. Nós já clamamos, nós já repreendemos e falamos em nome de Jesus. Agora a gente vai te dar um ensinamento que você vai botar em prática. Porque com Deus é assim, você repreende, você expulsa, fala em nome de Jesus e depois pratica a palavra. Porque Jesus disse, aquele que ouve e não pratica, não adianta de nada. Então tudo que a gente está vivendo aqui é hoje, daqui a pouco, saiu daqui, colocou em prática. E a prática que eu quero te convidar é a prática de vida do serafim. Mateus, como assim? Você reparou ali, que os serafins clamavam uns para os outros? Eles não clamavam para Deus. Vocês repararam isso? Os serafins clamavam uns para os outros. Vocês lembram que eu falei que Isaías estava tendo um contato direto com a presença do nosso Deus? A primeira coisa que a presença do nosso Deus gera em nós, a primeira resposta que ela traz é o seguinte: Deus está no trono. Amém? Essa é a primeira. A segunda resposta que a presença traz é o seguinte: se você sente a presença, se você tem contato com a presença, você precisa ter a necessidade de sair por aí clamando uns para os outros que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A missão dos serafins é contemplar a glória e dizer uns para os outros. A tua missão é contemplar a glória e ir lá fora dizer uns para os outros. Mateus, o que isso aí tem a ver com depressão? Simples, a depressão, no juntar de tudo, é quando você para de sentir uma missão na vida. Quando você acha que você não serve mais para nada. Eu vim aqui para poder te dizer que a presença de Deus, ela vai ser tão forte na sua vida, que a tua maior missão vai ser proclamar a glória do Senhor. A missão dos serafins é o segredo para a depressão na sua casa ir embora. Quando você pensar em se trancar no quarto, lembre-se da missão dos serafins. Eu preciso clamar que Ele é santo. Nada mais dá sentido à tua vida do que clamar que Ele é santo. Nada mais dá sentido ao que você faz do que clamar que Ele é santo. Nada mais dá sentido ao seu trabalho, à sua profissão, aos seus estudos, ao seu namoro, ao seu casamento, ao seu ministério. Nada mais dá sentido à vida do que clamar a santidade de Deus. Ele te chamou para clamar a santidade dEle. Ele te trouxe para Portugal para isso. Ele te plantou nessa terra para dizer que santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele te separou para isso. Eu não sei como é que você vai fazer isso, mas eu quero parafrasear um grande homem de Deus. Faça isso. Quando necessário, use palavras. Quando eu falo isso aqui, você já até se imaginou, né? Cantando na praça pública, pregando por aí. Isso é um detalhe. Sabe aquele vizinho português lá? Sabe aquele atendente lá de call center, chato? Sabe aquele dono da padaria lá que você vai comprar um pão lá todo dia? O seu bom dia é o suficiente para clamar a santidade de Deus. O não que você dá para a corrupção que bate na sua porta é a tua oportunidade de clamar a glória de Deus. O não que você dá para acessar aquele site é o suficiente para proclamar a santidade de Deus. É uma vida prática. A missão dos serafins é uma prática. A missão de olhar a glória e clamar a santidade é prático, é diário. Deus ministrou aos nossos corações e nós vamos fazer. E Portugal será tomado pela presença de Deus. Eu entendo essa palavra, mas eu não aceito. Dizem que a Europa está vivendo o pós-evangelho. Eu quero dizer que isso, nós não recebemos essa palavra. Nós entendemos isso e até vemos no dia a dia uma frieza. Mas o que eu estou para dizer para vocês é que nós somos o suficiente para atacar fogo nesse lugar em nome de Jesus. A missão dos serafins precisa estar cravada no nosso coração. A presença precisa gerar em nós a necessidade de dizer que Ele é santo. Para o Uber, para o moço que faz as entregas para você, para as pessoas que recebem talvez a entrega que você faz, para os passageiros do seu Uber talvez,
para o dono da padaria, para o dono do restaurante, para o seu chefe, para o seu patrão, para os seus funcionários. A necessidade de dizer que Ele é santo vai além de uma pregação no microfone, vai além de uma vida no holofote, vai além, que tudo isso seja para a glória de Deus também, em nome de Jesus, mas Ele está nos chamando para uma vida prática, na simplicidade, para uma vida simples, onde nós vamos voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas, onde voltaremos àquela simplicidade, que a frieza da internet nos afastou, aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele parabéns, ao invés de ser no áudio do WhatsApp, agora vai ser olho no olho, agora vai ser com um abraço, vai ser com um aperto de mão, porque existem coisas que estamos perdendo com o tempo, mas a igreja do Senhor é o único povo na terra capaz de destruir a frieza do inferno. O povo que Deus escolheu para tacar fogo nessa terra não pode ficar preso em casa, não pode ficar guardado dentro de casa. Esse povo precisa sair pelas ruas, as suas mãos sobre elas têm poder e autoridade, a sua voz tem autoridade, os seus olhos serão abertos em nome de Jesus, os seus ouvidos serão abertos, a tua boca sairá fogo da sua boca. Nós somos a igreja do Senhor e nós assumimos a missão de proclamar a sua santidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. A segunda resposta para Deus aqui essa noite é que você e eu temos a missão dos serafins: clamar uns para os outros que Ele é santo. Clamar uns para os outros. O versículo 5, por favor. O versículo 5 diz o seguinte: então eu disse, ai de mim, pois estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Isaías lembrou que tinha um rei. Mesmo com o rei Uzias morto, é o que ele fala ali, ó. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas o mais interessante é quando ele fala ali, ó, ai de mim, pois estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros também. Eu quero te dizer que essa noite, a terceira resposta de Deus para a gente essa noite: o ambiente importa sim. Olha onde ele habitava. A habitação, o convívio, o cotidiano de Isaías com pessoas com lábios impuros, olha o que ele fala: eu tenho lábios impuros. Deus está nos convidando a superar os ambientes. Sabe o que eu vim te dizer aqui essa noite? O ambiente frio da Europa, o tratamento frio dos europeus, que é a cultura deles, não podem afetar quem somos. Nós não podemos olhar para Deus e falar: Senhor, eu tomei forma, eu me conformei com o mundo, eu me conformei com o que me disseram, eu me conformei que era normal esse pecado. O ambiente precisa ser superado por nós. Aqueles que estão em Cristo vivem em ambientes totalmente inundados pela glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: o ambiente que você está, ele é uma ilusão. O ambiente real que Deus te convida para viver é assentado nas regiões celestiais. Eu não sei o que talvez esse ambiente que você está vivendo, não sei qual é a mentira que estão te contando, mas deixa eu te falar uma coisa: aqueles 3 jovens dentro da fornalha, eles não estavam na fornalha. O ambiente era a fornalha, mas eles não estavam na fornalha. Que é a prova bíblica disso? A Bíblia fala que quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça eles tinham. Sabe por quê? Andar no propósito de Deus para nós é superar o ambiente que estamos. Não é sem tempestade, é apesar da tempestade. Jesus não acalmou a tempestade para andar sobre ela, Ele andou sobre a tempestade. Jesus talvez não vai acalmar a tempestade na sua vida. Talvez a tempestade que você está vivendo é o propósito para Ele te mostrar que apesar dela, Ele continua sendo Deus. Talvez Ele não vai te tirar do deserto, porque talvez o milagre é te livrar no deserto, porque não é o ambiente. Nós somos convidados por Deus a superar o ambiente. Uma outra prova disso: vocês acham que Daniel estava na cova dos leões? Você acha que Deus ia somente fechar a boca dos leões, ou você acha que o Daniel e os leões foram para um outro ambiente? É só quem é doido para vir comigo nessa. Ou tu acha que Jonas realmente estava na barriga do peixe? Ele estava, mas não estava.
O Senhor está nos convidando a superar os ambientes. Eu não sei qual ambiente você está hoje. Eu não sei as verdades do ambiente que você vive. Mas você está sendo convidado por Deus a superar o ambiente, a superar a lógica, a superar o cotidiano, a superar o que parece. Eu não sei como é que está a sua conta no banco. Eu não sei como é que estão os seus problemas. Eu não sei como é que você está vivendo. Mas eu posso te falar uma coisa. O ambiente que Deus tem para você é assentado nas regiões celestiais, aonde a serpente não pode te achar, aonde você pode até perder alguma coisa nessa terra, mas a sua eternidade está garantida. Você pode até perder alguma coisa, mas o brilho dos olhos de Jesus você vai ver. Você pode até perder alguma coisa, mas os olhos de Jesus você vai enxergar. Nada pode te roubar do privilégio de olhar os olhos de Jesus e dizer: mestre, eu te esperei a vida inteira, muito obrigado por ter me preservado, apesar da tempestade, eu estou diante do meu mestre, aleluia, aleluia, aleluia. Esses dias, não sei se vocês viram, esses meses atrás aí, veio um peixe na superfície, que ele é feio pra caramba. Ele tem um dente assim, ó. Vocês já viram esse peixe? Ele é pequenininho, você achou que ele era grandão. Ele aparece no Nemo, que ele tem uma luzinha na cabeça assim, ó. Peixinho feio, gente. Ele subiu na superfície, ele vive numa profundidade. Quase ninguém tinha visto aquele peixe. Se tu chega para aquele peixe ali e pergunta para ele assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa, você vive no oceano, né? Uhum. Tá. Deixa eu te falar, no oceano, quando tem tempestade, você faz o quê? Aí o peixe vai te olhar, eu não faço nada não. Tempestade? Na tempestade, quando tem tempestade, você vive no meio do oceano, é um desespero aquilo lá, derruba navio, derruba um monte de coisa. Quando tem tempestade, o que você faz? Mas não sei que é tempestade não. Ô Lambari, vem cá, aí ele chamou outro peixe, sabe o que é tempestade? O Lambari fala, sei, quando balança tudo, a gente fica tudo doido, igual um maluco lá em cima. Ele, aonde? Lá em cima. Então, talvez eu não saiba o que é tempestade, porque a profundidade que eu vivo, até tem tempestade, mas ela não me afeta. Supere os ambientes. Supere os ambientes. Supere a mentira que te contaram. Obrigado, obrigado. Supere a mentira que te contaram sobre um ambiente. O Senhor está te chamando para uma profundidade onde até tem tempestade, mas você e eu não vamos ser abalados por ela. A tempestade vai bater, vai ter gente desesperado e vai te olhar e falar: você é maluco? Você não está no mesmo mar que eu, não. Você vai falar: estou no mesmo mar, mas a tua profundidade é rasa. Eu preferi descer, eu preferi alcançar coisas mais profundas. Então até tem tempestade, mas eu não tenho tempo de reclamar da tempestade, porque quanto mais fundo eu habito, menos a tempestade me afeta. A terceira, a quarta, eu não lembro agora, a quinta resposta de Deus é que quanto mais fundo o ambiente, menos a tempestade te afeta. Aleluia! O versículo 5 ele falou: ai de mim, eu vou perecendo. Versículo 6, por favor, estou acabando já. Versículo 6. Aleluia. Haja luz. Vai, aleluia. Quando ele acabou de falar: ai de mim, vou perecendo, os meus olhos viram Deus. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é poderoso. O que Isaías estava falando, que assim que ele acabou de falar, ai de mim, um serafim desceu, pegou lá, tipo uma pinça, pegou uma brasa do altar e tocou os lábios dele. E automaticamente no versículo 7, o serafim disse o seguinte, no versículo 7... e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiada é o teu pecado. Presta atenção, Isaías disse que quando ele falou ai de mim,
Outra coisa que a presença de Deus gera em nós é o reconhecimento de quem somos e onde estamos. Porque às vezes o problema não é o que estamos fazendo, é onde estamos. O ambiente determina muito o que estamos fazendo. É por isso que a pergunta de Deus para Adão não foi o que você fez, foi onde você está. Porque aonde você está revela muito o que você está fazendo. Porque você está fora do trono que Deus te colocou no trono. Então Deus quer te devolver para o trono. Porque quando você está no trono, as suas atitudes são de pessoas que estão no trono. Talvez você está tendo atitude de pessoa que está embaixo do trono. O Senhor está te chamando hoje porque Ele quer restituir o seu lugar no trono, assentado nas regiões celestiais, e Ele é poderoso para fazer isso. Sabe o que aconteceu? Quando Isaías acaba de confessar quem Ele é, quando Isaías fala, ai de mim, vão perecendo, olha o que acontece, imediatamente o serafim cura ele com a brasa. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Que existem respostas que Deus já enviou, Ele só está esperando o posicionamento teu. Isaías não disse que Deus ordenou o serafim. Isaías disse que depois que ele falou isso, o serafim tocou a boca dele. Existem coisas que Deus só espera um posicionamento. Ele já liberou lá atrás para nós. Existem respostas que você veio hoje buscar, que Ele já liberou um tempão. E para poder finalizar, no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O Isaías do ai de mim, vira o Isaías do eis-me aqui. O que mudou na vida desse homem? A brasa do Senhor tocando ele, curando ele. A missão dos serafins que ele estava vendo, e a convicção de que tinha um Deus no trono. Isso foi o suficiente para ele dizer, eis-me aqui. E eu quero te perguntar, cadê você? Mateus, mas eu estou chateado, eu estou ferido, eu estou dolorido. Falamos hoje lá em cima também sobre isso. Uns anos atrás eu comecei na academia. Dá para ver que eu parei depois. Mas no primeiro dia na academia, o personal parece que está com um demônio no corpo. Ele manda você fazer 70 repetições de tudo que você nunca fez na tua vida. Você vai para casa, no outro dia você acorda assim, ó. A perna não vira, o braço fica igual o Batoré, lembra do Batoré? Você fica assim dentro de casa assim, ó, fica andando dentro de casa assim. Nada, tudo dolorido no corpo. Aí tu liga para o miserável do personal. Falou, filho de Belial, o que você fez comigo? Ele falou assim, não, vem para a academia. Eu falei, não tem como ir para a academia, eu não estou conseguindo andar. O que ele te fala? Não toma remédio e vem para a academia. Fui para a academia, cheguei lá, estacionei o carro. Estacionei até na vaga de deficiente. Cheguei lá, falei, fala comigo, o que você quer? Ele falou assim, vai para a esteira. Eu falei, tu não está vendo como é? Vai para a esteira. Velocidade 3, vai aumentando, daqui a pouco eu vou lá. Liguei a esteira e estou lá na esteira caminhando. Nada mexia. Depois de 10 minutos, o corpo começou a soltar. Falei, ué, a dor estava ali, mas o movimento voltou. Ele parou do meu lado e falou, e aí, está doendo? Eu falei, está doendo, mas você não está andando? Eu falei, o que houve? Ele falou, olha só, quando você se movimenta, se exercita, o oxigênio ele corre mais rápido no corpo. E isso desintoxica o músculo. Sabe o que Deus falou comigo em cima daquela esteira? O que te cura da dor que a missão causou é a missão. Uau. Ah, mas eu fui ferido. Foi para casa tomar remédio? O músculo vai ter que explodir todo de novo. É forte, hein? Mas e a maturidade? Só vem quando o músculo é rompido. Uau. Mas e a dor? Vai sentir, vai fazer o quê? Mas o que eu faço? Volta para a missão. Eis-me aqui, né? O eis-me aqui da empolgação, uma hora ele vai acabar. Vai acabar. O jovem rico chegou para Jesus grandão aí. Jesus, eu quero te seguir. Como é que eu faço? Empolgadão. Igual quando você vai na academia, você paga 3 meses direto, depois você não vai nunca mais na tua vida. Aquela empolgação, sabe? Esse ano eu vou ler 75 livros. Esse ano eu vou ler a Bíblia 2 vezes. Está em Gênesis capítulo 15, tem 10 anos. Tem essa empolgação? O jovem rico chegou desse jeito. Jesus, eu quero te seguir, tu é o cara. Jesus olha para ele e fala assim, ó. Você obedece lá os mandamentos? Não, isso eu tiro de letra. Vendo até curso disso. Muito bom.
Você é o cara. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus pega o alfinete da prática e estoura o balão da emoção dele. Sabe o que estoura o balão da nossa emoção? Vamos praticar. Vamos botar em prática. O eis-me aqui de Isaías, tão bonito depois de ter visto a glória. Quando ele voltou para Israel e viu o caos, era ali que ele iria provar se ele estava convicto ou emocionado. A missão te machucou? Está dolorido? Mas a tua convicção vai fazer você voltar para ela. E aqui você vai entender que a missão é maior que o missionário. Que a missão se cumpre apesar do missionário. Mateus, e a alegria? No céu a gente vai tirar onda, gente. A eternidade é para sempre. O apóstolo Paulo disse que a leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que está por vir. O apóstolo Paulo disse que não se compara ao peso de glória, e esse peso de glória nós experimentaremos. Antes disso, eu quero te perguntar: quem pode responder para Deus o eis-me aqui nesse momento? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, eis-nos aqui, Pai. E a resposta que temos para o Senhor é que sim, nós iremos. Apesar da tempestade, apesar das dificuldades, nós iremos. Nós tivemos um encontro com a Tua presença e a resposta que temos ouvido do Senhor foi a construção para que agora nós pudéssemos te responder. Eis-nos aqui. Hoje, a segunda-feira da resposta, talvez está sendo uma resposta nossa para o Senhor. E a nossa resposta para o Senhor é: eis-nos aqui, Pai. Doloridos ainda, sim. Machucados também. Mas convictos de que o que nos sarará da missão é a missão. Cura o nosso coração, cura o nosso interior, Pai. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui para a gente encerrar louvando juntos. Mas antes eu queria fazer uma ilustração para vocês aqui, talvez. Quando eu estava sentado ali, Deus me deu uma ideia. Talvez para eu poder ilustrar o momento final de Isaías. Eu queria que vocês observassem aqui, enquanto o Ministério de Louvor sobe, escolhe uma canção. Eu queria chamar o homem mais arrumado dessa igreja hoje. Por favor, pastorzão, me ajuda aqui, por favor, com todo respeito. Você está com uma flor sobrenatural no paletó. Essa flor aí nem no Éden existia. Pastorzão, você consegue segurar o microfone aqui para mim, por favor? Eu estava sentado ali e o Senhor... Perguntei a Deus sobre Isaías, porque, sinceramente, como eu queria ter visto aquilo ali tudo. Como eu queria ter participado daquele momento, talvez. Estava lá, Isaías: Mateus, vem cá, que estou vendo um negócio aqui. Talvez eu não teria visto, mas eu teria um amigo que viu um negócio para me passar e vai ficar impactado. Então eu fiquei lhe perguntando: Deus, e Isaías? E aí eu vi Isaías como esse copo aqui. Talvez uma ilustração que um pastor amigo meu fazia muito antes de falecer, me marcou muito. E hoje eu vi Isaías nessa posição. E eu fiquei observando, eu falei: Deus, Isaías, ele estava desse jeito. O ambiente de Isaías havia tirado dele tudo que, às vezes a esperança, às vezes o desejo, talvez até de ir além naquilo, porque ele já era profeta. Mas após essa visão, tudo mudou na vida de Isaías, né? E quando eu estava pensando nisso, o Senhor me disse que aquele contato que ele teve com a presença foi Deus enchendo ele um pouco. E Deus encheu Isaías. O mais engraçado é que não era para Isaías sair por aí falando que ele era cheio. Deus encheu Isaías para que ele cumprisse a missão. E o que eu vi na nossa vida hoje é que Deus, além de nos encher, Ele deseja fazer algo maior em nós. Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês estão com medo dos romanos? Em minhas palavras, vocês estão tudo trancados nessa casa aqui. Pai seja convosco. Os discípulos olharam: amém, mas você estava morto há 2 minutos atrás. Você está com medo? Ele falou assim: olha só, a partir de hoje, sejam cheios do Espírito Santo. Jesus ministra sobre os discípulos isso aqui. Mas em Pentecostes outra coisa acontece. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós não somos cheios apenas, nós somos
transbordados por isso. E preste atenção quando o copo transborda, o que acontece? Ele é totalmente inundado pelas águas. A água passa de um lado, ela passa do outro. Você às vezes não consegue saber o que é água, o que é copo. Porque aquilo que Deus tem para realizar em nós é para que o mundo entenda que nós não somos mais um copo vazio. A partir de hoje, somos um copo cheio da presença de Deus. Que se esvaziar, volta a ser só um copo. Deus está nos convidando hoje a preencher o que havia em nós, quando Ele disse para Adão lá atrás, seja alma vivente. Ele foi cheio de um conteúdo sobrenatural. E assim como Isaías, o Senhor quer nos preencher essa noite. Hoje é a resposta final de Deus para nós. Sejam cheios do Espírito Santo. Deixe de ser apenas um copo, talvez. Deixa de ser apenas mais uma coisa. Tudo parecido, mesmo copo, mesmo vidro, não. Em nós existe um conteúdo sobrenatural. Você pode ficar de pé nesse momento. Porque nesse momento eu quero pedir ao Espírito Santo que derrame sobre nós o Espírito e nos preencha de forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, nos preencha de forma sobrenatural. Assim como esse copo, Senhor, assim como essa ilustração tão simples, queremos ser cheios da Tua presença. Que o Teu conteúdo nos preencha, Pai. Que quem Tu és nos preencha, Jesus. Que a Tua verdade em nós. Aleluia. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar.
o seu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Suas mãos, levanta suas mãos. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo, santo, santo. Sentimos a tua presença e somos totalmente invadidos por ela. Somos totalmente impactados por ela. Para que possamos avançar. Para que possamos avançar. Para que possamos avançar. Espírito Santo, escute isso, escute isso. Vem habitar em nós. Eu vejo lamparinas que estavam quase apagando aqui. Eu vejo lamparinas quase que estavam apagando aqui nesse lugar. E o Espírito Santo está te preenchendo com um óleo sobrenatural. A sua lamparina não se apagará. O óleo de Deus veio hoje com provisão. Você permanecerá aceso. Aleluia. Antes de passar para o pastor, eu queria apresentar vocês em oração. Pai, nesse momento, tudo que ouvimos, tudo que cantamos até aqui, Senhor, Deus, que isso faça morada em nós. Que nós possamos ter a convicção de que o Senhor está no trono. Que possamos ter a convicção de que temos uma missão. Que possamos confessar quem somos para que o ambiente não nos prenda. E queremos dizer sim à tua missão essa noite, Pai. Queremos dizer sim a essa missão. Que os corações que foram tocados por essas palavras, por esses louvores, possam sair daqui hoje convictos de que apesar da tempestade, apesar do deserto, apesar de tudo, o Senhor cumprirá em nós a tua missão e a tua boa obra. Essa terra será tocada e transbordada pela sua glória. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Toda a terra será cheia